Pessoal da igreja, com a graça e a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, privilégio muito grande poder estar nessa manhã aqui na Quarta Igreja Presbiteriana para poder falar um pouco sobre esse ministério tão abençoado e abençoador que é os Gideões Internacionais no Brasil. Ficamos muito felizes, com a colocação do pastor, a nossa apresentação, e que de fato se constitui a verdade, Os Gideões Internacionais é esse ministério que Deus tem levantado ao redor do mundo todo para, da sua forma, da sua maneira, ser anunciador da palavra de Deus, de ser aquele ministério que tem se levantado como Deus tem levantado exatamente para poder pregar e anunciar a sua palavra, e tem se constituído em uma poderosa arma na mão de Deus, ferramenta na mão de Deus para poder fazer a anunciação da sua palavra, do seu evangelho a todas as nações. E nosso desejo, nosso intuito nessa manhã é poder fazer realmente uma apresentação de forma mais abrangente, mais detalhada desse ministério, como ele começou, onde ele chegou e quais são as atividades que os Gideões Internacionais fazem, que podemos fazer para também fazer parte desse ministério gideônico. Tudo começou em 1898. Chegava na cidade de Boswell, John Nixon, à procura de uma pousada, para ali se manter, para ali ficar hospedado. E quando ele chega naquele hotel, ele procura um leito para então ser hospedado, e ele descobre que não havia mais naquele local hospedagem disponível, a não ser que ele desejasse se unir então com outra pessoa e ocupar um dos quartos já ocupado. Ele prontamente, diante daquela situação, não tendo outra possibilidade, então ele aceita prontamente dividir ali o quarto com mais um outro hóspede. E John Nixon, ele tinha prometido à sua mãe, que estava no leito de morte, agonizante, que todo dia ele haveria de orar e de ler a palavra do nosso Deus. E quando ele então chega naquele hotel, ele diz para o seu parceiro, pediu licença para poder então cumprir com a sua promessa. Então ele vai ler a palavra e orar, e ele descobre que Samuel Hill, na realidade, também era um cristão. E naquele momento, os dois fizeram o seu momento devocional, abriram a palavra, começaram então a ler, e de joelhos eles sentiram a direção de Deus e, logicamente, levantaram a ideia que veio se tornar de criar uma associação de cristãos, cristãos que, como ele tinha a profissão de ser viajante, de ser comerciais viajantes, de formar uma associação. Naquele dia, por coincidência, era exatamente dia 14 de setembro de 1898, ou seja, há 127 anos atrás, exatamente nesse dia, aqueles dois homens se encontraram de joelhos, colocaram-se diante de Deus, e que naquele momento receberam essa inquietação de formar uma associação de comerciantes viajantes. E em maio de 1899, 31 de maio mais precisamente, de 1899, aqueles homens se encontraram novamente numa cidade lá dos Estados Unidos, Beaver, no Wisconsin, e eles tiveram o seguinte: olha, vamos convidar os cacheiros viajantes, aqui a gente assim ficou conhecido, comerciais viajantes, ou hoje representantes comerciais, para formar uma associação. Qual era o objetivo dessa associação? Era confraternização, evangelismo pessoal e também serviço do Senhor. E assim eles, conhecendo todos aqueles seus colegas de profissão, então eles vão e convidam muita gente para participar desse encontro. E no dia 1º de julho desse mesmo ano, de 1899, eles se encontram na cidade de Nashville, no Wisconsin, e para essa reunião, eles se encontraram num ambiente que era uma associação dos moços cristãos. E quando eles chegam ali, na expectativa de receber muita gente, eles na realidade recebem mais uma pessoa. Estava John Nixon, Samuel Hill, e apareceu mais um integrante, que foi William Knight. E ali poderia ter
né, a motivação para eles desistirem do processo, do grande projeto, mas eles resolveram levar adiante. E aí, com essas 3 pessoas, eles formaram a primeira direção, né, o primeiro gabinete dessa associação, onde Samuel Hill ficou como sendo o presidente, William Knights ficou como vice-presidente, e John Nixon, ele ficou como sendo secretário e tesoureiro. Aí, então, eles ali reunidos, veio a primeira inquietação: mas como é que vai ser chamado essa associação? Como é que vai ser chamada? Depois de muita oração, William Knights levantou e disse: Gideão. Por quê? Aí foram lá em Juízes, no capítulo, Juízes capítulo 6 e 7, abriram o livro e ali estava o porquê que eles queriam que aquela associação fosse chamada de Gideão. Ele, olhando o texto bíblico, e os irmãos depois podem ver, lá em Juízes, no capítulo 6 e 7, que fala exatamente do chamado de Gideão. Quem era Gideão? Era um homem que pertencia à família à tribo de Manassés, era uma pessoa humilde, era uma pessoa que tinha fé em Deus, era alguém que estava disposto a cumprir com a vontade de Deus. A gente lendo a história vai perceber que Gideão, apesar de um pouco reticente, Deus ele o leva à prova, ele pede diversas provas e depois ele então se dispõe a fazer a vontade do Senhor. Então, demonstrando com isso a fé que ele tinha no nosso Deus. A obediência também de Gideão é caracterizada porque Deus levanta Gideão para lutar contra os midianitas e quando Deus o convoca para essa batalha, ele conclama aquelas pessoas e manda que Gideão pudesse selecionar o exército, um exército muito grande, mas Deus saiu selecionando e depois deixou apenas 300 pessoas para enfrentar um exército muito grande e poderoso. E Gideão, baseado na fé e na sua obediência, obedece àquela determinação de Deus. Então, esses princípios, humildade, fé e obediência, são, portanto, características daqueles que se dispõem a também ser um Gideão, e passou, a partir de então, a ser caracterizado como sendo a característica daqueles que se dispõem a fazer parte desse ministério. E as reuniões, eles começaram então a se reunir com esse nome de Gideão, depois pessoas começaram a fazer parte dessa associação, e no ano de 1907, já se passaram aí 8 anos desde que a associação foi formada, aí veio a inquietação. Lembre que eles tinham sido chamados, e o objetivo da associação era confraternização, evangelismo pessoal e serviço ao Senhor. Então, naquele ano de 1907, eles começaram a questionar: mas como a gente pode tornar eficiente essa nossa atuação de evangelismo pessoal, de serviço ao Senhor e de trabalho para Deus? Aí foi quando um dos seus membros, ele disse: olha, nós somos comerciais viajantes, representantes comerciais, e que andamos por diversas partes dos Estados Unidos, e inclusive passamos a maior parte do nosso tempo nos hotéis. Então, que tal que nós deixemos nas recepções do hotel um Novo Testamento, a palavra de Deus, para que quando nós estivermos ausentes do hotel, a palavra de Deus sirva como testemunho nosso, É uma forma de poder estar ali contribuindo e de uma certa maneira testemunhando da presença de Deus. E assim aconteceu. Um ano depois, em 1908, numa nova reunião do gabinete, um representante disse: por que não deixar em cada leito dos hotéis por onde nós passamos um exemplar do Novo Testamento, um exemplar da Bíblia, na realidade, um exemplar da Bíblia, porque isso estaria em total harmonia com a nossa função, com aquilo que nós fazemos, e serviria então de testemunho, mais uma vez, da palavra do nosso Deus, Da palavra do nosso Deus. E assim aconteceu. E daquele movimento que começou com 2 homens, num encontro que, na nossa visão casual, mas diante de Deus já providenciada, que Deus havia assim determinado, então surgiu esse ministério, E eles distribuíram nos Estados Unidos, que depois passou a se tornar pequeno, e aí começou a alcançar outras nações.
E no Brasil, em 1953, um pastor norte-americano que estava em Minas Gerais, ele já tinha sido do Ministério Gideônico. Ele então encontra José Ramos Vilas Boas, um agrimensor, professor universitário, e muito interessado no serviço ao Senhor. E ele então, o pastor vai e faz, e conta para José Vilas Boas, José Ramos Vilas Boas, sobre o Ministério Gideônico, a sua atuação, sua forma de trabalhar, sua forma de atuar. José, então, Vilas Boas se interessa por aquela proposta. Ele passa, desde aquele ano de 1953, a solicitar, junto da sede internacional, novos testamentos, para que ele pudesse fazer distribuição, para que ele pudesse anunciar. E assim aconteceu. Isso se passaram por 3 anos, ele fazendo a compra desse material e distribuindo com o emblema dos Gideões aqui no Brasil. E 3 anos depois ele entra em contato com a sede internacional, para se tornar, portanto, um Gideão. Então, aqui no Brasil, ele entra em contato com a sede internacional e solicita se tornar um Gideão. Isso aconteceu em maio de 1956. Foi quando, então, ele se constituiu-se um Gideão. Em setembro, em 17 de setembro de 1956, ele envia uma carta para a sede internacional sugerindo que ela organizasse aqui no Brasil que viesse aqui para o Brasil o Ministério Gideônico. Então, esse ano ele fez essa carta, que foi acolhida pela organização internacional, e aconteceu que 2 anos depois, a organização internacional manda para o Brasil um representante que era representante para a América Latina e para o Caribe e América do Sul, um representante para que ele pudesse instalar aqui no Brasil o primeiro campo gideônico, o que aconteceu no ano de 1958, lá em Belo Horizonte. E Forbes, que era o representante para a América Latina e América do Sul, América Central e América do Sul, então ele começa a fazer diversas viagens ao Brasil para instalar nas capitais o Ministério Gideônico, campus gideônico. Então, primeiro foi em Belo Horizonte, nesse ano de 1958, e nesse mesmo ano ele fez outras viagens aqui para o Brasil para instalar o campo gideônico em outras capitais. Aí veio São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, e assim então veio se espalhando esse campo gideônico na nossa nação, em todo o nosso Brasil. E aí, quem são os Gideões internacionais? Hoje nós podemos dizer que os Gideões internacionais, inicialmente, são cristãos nascidos de novo. E esse, meus irmãos, é com certeza um dos principais, o primordial de todos os itens, requisitos para que alguém se torne um Gideão internacional. E levamos tão convictamente essa informação que, para se tornar um Gideão internacional, é necessário que o pastor da igreja ele ateste categoricamente que aquela pessoa que está se colocando como candidato para ser um Gideão internacional, de fato, ele seja uma pessoa que tenha nascido de novo, é uma pessoa cristã, com uma índole realmente elevada, e que tem demonstrado o comportamento de ter nascido de novo e ser um servo de Deus. Então, isso é um dos principais requisitos para que nós nos tornemos Gideão. E, por sinal, aqui nós somos muito gratos à igreja, a 4ª igreja presbiteriana, porque do nosso grupo de homens que compõem esse ministério, nós somos 18. 9 Gideões são aqui dessa igreja. Eu gostaria de pedir aos nossos irmãos Gideões que são dessa igreja, que por favor se coloquem de pé, juntamente com suas esposas e auxiliares, se colocar de pé. Então aqui nós temos o irmão Emílio, Gessílio, Gesso, o nosso irmão G. Anderson, Pedro,
né, que é o nosso Gideão, apesar de ainda não ter a idade, mas é o nosso mascote, ele mais atuante no ministério gideônico, né, de que muitos outros. Louvamos a Deus pela vida dele, né, e tem sido uma bênção para nós. O nosso irmão Márcio Hermínio, né, e ainda falta o irmão Júnior Matias, o irmão Luciano, o irmão Cícero e também o irmão Rômel, né, que no momento não estão aqui. Obrigado, meus queridos. Sim, irmão Gesso, sim, falei. Irmão Gesso e todos que aqui estão. E nós louvamos a Deus porque Deus tem utilizado essa igreja como sendo um celeiro para providenciar pessoas, para engrossar as fileiras desse ministério, e nós somos muito gratos a Deus pela vida dessa igreja, pela disponibilidade, pela a visão que a igreja tem em estar, então, nos disponibilizando, irmãos que têm sido tocados, chamados para pertencer a esse ministério, a esse trabalho que começou no coração do nosso Deus. Então precisa ser inicialmente cristão, nascido de novo, pessoas que possam realmente ter, né, na sua vida, testemunho e demonstração de que realmente teme ao nosso Deus. É necessário também que esses cristãos, eles também apresentem algumas qualificações, porque o ministério gideônico é um ministério que tem atenção, todo cuidado, todo especial, para que aqueles que fazem parte do ministério sejam pessoas íntegras em tudo que fazem, inclusive no desempenho das suas funções. Daí então, para que seja Gideão, é preciso que você tenha algumas qualificações e, sobretudo, que você tenha autonomia, possibilidade, sem, logicamente, trazer nenhum tipo de dano para a função que você exerce, de poder participar das distribuições e das atividades gideônicas. Por isso, quase sempre os gideões são homens de negócios, né? São profissionais liberais, pessoas que têm, né, formação e que atuam de forma autônoma, são pessoas servidores públicos, que nas suas atividades permitem também essa distribuição e poder então levar a palavra do nosso Deus. Os gideões internacionais, e igreja nenhuma devia ter temor de ceder membros para os gideões internacionais, porque é nosso compromisso não desvirtuar ninguém da sua crença, da sua doutrina, da sua formação. Então, nos nossos encontros, nós primamos por tudo para que não venhamos a discutir doutrinas, de maneira que nós não influenciemos, enquanto gideões internacionais, que pessoas deixem o seu ministério, a sua igreja, a sua denominação, para associar a outra, porque nós somos denominacionais, não temos uma denominação. Somos, na realidade, pessoas cristãos, nascidos de novo, e essa é a característica, homens de negócio, profissionais liberais, servidores públicos de uma forma geral para servir ao nosso Deus, indistintamente de qual denominação você venha passar, e a gente procura, no nosso caminhar, exatamente evitar de que venha a ocorrer alguma desvirtuação da sua doutrina. É tanto que eu estou aqui no ministério desde 2013, né? E todos esses irmãos que aqui estão que fazem parte do ministério, continuam nas suas igrejas servindo ao Senhor com alegria, com empenho, com dedicação, com amor, né? Sem jamais ter sido influenciado a mudar de sua denominação, porque precisamos preservar isso, e isso é importante para todos nós, porque, meus irmãos, maior é aquilo que nos une do que o que nos separa, o amor de Cristo, a finalidade de pregar a sua palavra e levar o seu evangelho a todas as criaturas. Então isso é maior do que qualquer que seja, né, a questão doutrinária que possa de alguma maneira nos trazer alguma separação. Hoje nós somos presbiterianos, e somos na grande maioria presbiterianos, além dos 9 que aqui estão, ainda temos mais 2 irmãos que são da igreja presbiteriana do Calvário, da igreja presbiteriana central. Aí temos assembleianos, né, 2 irmãos que são assembleianos, 2 irmãos que são da igreja batista, e acredito que sejamos assim constituídos o nosso campo aqui, para que os irmãos percebam, né, o quanto a gente está firme nesse propósito de não estar, logicamente, desvirtuando ninguém das suas doutrinas, das suas convicções. Os gideões, o que nós fazemos, né? Entendemos que nós cumprimos o ide do Senhor Jesus Cristo, que é ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus, na sua sabedoria, na sua multiforme graça, Ele é quem tem a capacidade de fazer com que sua obra aconteça e ela possa avançar e alcançar todas as nações. E dessa maneira, Deus colocou no coração daqueles homens, lá nos Estados Unidos, né, que poderiam cumprir com o ide do Senhor Jesus Cristo, através de quê? Da distribuição da palavra de Deus.
através da distribuição da palavra de Deus. E isso realmente tem se tornado algo que é marcante, convicto e mostrando o quanto Deus ele tem operado através dessa função, através desse ministério e dessa atividade desenvolvida pelos Gideões internacionais. Então, tem se tornado algo realmente muito eficiente e assertivo na sua distribuição. Então, fazemos dessa atividade, distribuição da palavra de Deus em locais elegíveis, né, a nossa forma de estar pregando o evangelho a toda criatura, de ir a todas as criaturas, levando a palavra do nosso Deus, cumprindo com a missão que Deus deu a cada um de nós, através da distribuição de levar a palavra do nosso Deus, né? Essa tem inclusive tem sido para muita gente que está na igreja, tem aquela vontade de servir a Deus, de trabalhar, mas que verbalmente não tem tido aquela desenvoltura para pregar a palavra de Deus, mas que se sente, logicamente, totalmente à vontade de ir aos diversos locais e ali deixar uma porção da palavra do nosso Deus, deixar uma porção da palavra bendita do Senhor, né, para que as pessoas possam ter o contato. E essa tem sido a nossa atuação. Então, os Gideões Internacionais se caracterizam como um braço missionário, né, como uma instituição missionária que tem por finalidade distribuir a palavra de Deus. E onde é que a gente distribui essa palavra de Deus? Em diversos locais. Distribuímos nas escolas, distribuímos essa palavra de Deus também nos presídios masculinos e também nas cadeias públicas, distribuindo a palavra do nosso Deus nos hotéis, distribuímos a palavra do nosso Deus nas Forças Armadas, nós já distribuímos aqui no batalhão, distribuímos na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiro, na Polícia Civil. Então, todos esses locais nós temos levado a bendita palavra do nosso Deus. As nossas esposas, as auxiliares, né, elas distribuem os Novos Testamentos nos hotéis, nos hospitais, nas clínicas médicas, maternidades, postos de saúde, elas estão levando a bendita palavra do nosso Deus. O ministério gideônico é um ministério do casal. Então, tanto o Gideão como a sua esposa, e a gente, né, torce muito para que isso aconteça, elas também possam fazer parte desse ministério e, logicamente, fazer parte na sua forma, através da distribuição da palavra do nosso Deus. E assim nós temos feito e temos atuado aqui na distribuição constante da palavra do nosso Deus nesses diversos locais, nesses diversos ambientes. E essa atividade e esse trabalho, realmente, como tem sido o retorno dessas atividades? Aí em 1974, Abel Lourenço, ele era um funcionário da Rede Ferroviária Federal, e ele, juntamente com seus amigos, eles foram levados para uma cidade lá de Goiás, Goianidra, para pegar materiais. Na volta, o trem descarrilhou e ele e muitos dos seus colegas foram lançados para fora do trem. Ele caiu no meio do trilho. A máquina, no seu retorno, esfacela uma das pernas, a perna direita de Abel Lourenço. Ele, a princípio, ficou 21 dias internado na sua cidade de Araguari, no Minas Gerais, e na época ele morava lá e até hoje ele mora naquela cidade. E, passado algum tempo, ele foi levado para Belo Horizonte, né? E lá ele ficou internado por 1 ano e meio. E aquele homem já estava desmotivado, perdendo as esperanças, né, em função daquele acidente que tinha acontecido. Certo dia, naquele hospital, no leito do hospital, chegam os Gideões Internacionais e levando e distribuindo a palavra de Deus, um exemplar como esse aqui, e ofereceu a Abel. Ele, a princípio, resistiu, não queria de forma nenhuma receber aquele Novo Testamento, mas o Gideão disse: olha, a vida não acabou. Deus tem muito para fazer Deus tem muito para fazer na sua obra por meio da sua vida. Ele, resistente, pegou aquele Novo Testamento e leu. E ele leu aquele Novo Testamento 10 vezes antes de sair daquele hospital. Ele pegou aquele Novo Testamento e começou a ler e leu ele por 10 vezes antes de sair daquele hospital. E logo em seguida, ele, 20 anos depois, em 1994, ele encontra aquela que tornou-se, né, a sua esposa, e juntos eles aceitam ao Senhor Jesus Cristo. E desde aquela data de 1974 que Abel Lourenço lê todos os anos aquele Novo Testamento. Então ele já leu 51 vezes o Novo Testamento.
Voltou lá em Araguari, ele tornou-se membro da Assembleia de Deus e hoje ele é um obreiro, ele é um evangelista, né, daquela Assembleia de Deus. Então tudo começou porque um Gideão chegou, né, ao hospital e levou a bendita palavra de Deus e entregou àquele homem. Mas há ambientes em que nós vamos distribuir a palavra de Deus que são desafiadores, né, onde quase sempre encontra-se aqueles que estão privados de habitar em sociedade, por causa dos seus atos, das suas ações. Então, nos presídios, é um local onde também nós temos ido levar a bendita palavra do nosso Deus. E Celso, ele nasceu no lar cristão. Ele, quando tinha 7 anos de idade, o seu pai, ele abandonou a fé, e aquele jovem, aquela criança, com 7 anos, já começou a se tornar revoltado com a questão da religiosidade. Com 10 anos de idade, Celso, ele já fumava cigarro e era envolvido com drogas. E aquele jovem, com 18 anos, ele, juntamente com seus comparsas, eles vão até um aeroporto lá de São Paulo para provocar, para assaltar aquele aeroporto. Mas o seu plano foi desfeito, a polícia chegou, prendeu e levou todos eles para a prisão. Quando ele chegou na prisão, era para ele ficar apenas 5 anos detido naquela prisão, ali em São Paulo, né? Mas os seus comparsas, os seus amigos, começaram a falar de outros assaltos que ele tinha cometido. E aí, a sua pena, que era para 5, aumentou para 186 anos. 186 anos. E ele não parava de aprontar, de provocar desordem dentro da cadeia, porque ele ainda estava envolvido com armas e com droga, mesmo dentro da prisão. E ele recebeu como castigo, certa vez, ir para uma solitária. Quando ele ia para a solitária, uns irmãos de Gideão chegaram e levaram a bendita palavra de Deus e entregaram. Ele recebeu aquele Novo Testamento, mas a intenção dele era que, quando ele pudesse, mais adiante, usar os Novos Testamentos, né, igual a esse daqui, com o objetivo de usar suas folhas, com o objetivo de fumar baseado de maconha, né? E ele levou para aquela solitária, essa é a sua intenção, e ele começou rasgando e formando, né, e rolando ali seus baseados de maconha. E assim ele foi fazendo, até que ele já tinham rasgado umas 100 páginas. Quando Deus toca no coração dele, e ele abre o Novo Testamento e lê. Qual foi o texto que ele leu? Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Não poderia ter sido outra a ação daquele jovem, senão se curvar diante de Deus, que falava ali ao seu coração, que o chamava para pertencê-lo, que queria tirar dele aquela carga tão pesada que ele levava. Ele ali se prostra, se coloca diante de Deus e recebe o Senhor Jesus Cristo no seu coração. E ainda precisou passar ainda mais 11 anos naquela prisão, até que ele foi liberto em definitivo. E hoje, esse Celso, antigo desviado, pessoa de má índole, que tanto mal fez, fez seminário e hoje é um pastor pregador da palavra do nosso Deus. E porque nós fomos até os presídios levar a palavra de Deus. Há também, e é muito comum, que um dos cantos que mais nós temos distribuídos são nas escolas, né? Nas escolas municipais, nas escolas também estaduais, na universidade, né? Nós temos aqui na nosso campus, aqui em Garanhuns, na Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, nós que fazemos parte dessa universidade, né, temos lá também levado e distribuído a palavra de Deus para os nossos colegas. As universidades, ela tem um aspecto peculiar pela questão de ser um local, né, que tem que permitir que todos façam parte. Então a distribuição dentro das salas de aula por Gideão, que não seja professor, é complicado, mas nós que fazemos parte lá da universidade, a gente leva o nosso evangelismo pessoal e temos distribuído, né, a palavra de Deus. Nosso irmão Jean, sua esposa é Dilma, são grandes distribuidores da palavra de Deus ali na nossa universidade, também temos feito a nossa parte. Então, na Maria Natália, na realidade, era uma pessoa que nasceu num ambiente de bar, né, um ambiente muito conturbado. E ela na escola recebeu também um Novo Testamento desse, mas ela recebeu e achou que não era tão importante e deixou guardado.
por 40 anos, deixou guardado esse Novo Testamento. Mas só que num momento de muita aflição, ela realmente descobre seu Novo Testamento, vai ler aquele Novo Testamento, encontra a paz, a segurança que ela tanto desejava e esperava, e aceita ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Meus irmãos, o que é que nós queremos dizer com isso? É que os Gideões internacionais, na realidade, são um braço estendido da igreja. A nossa atividade não é trazer que pessoas se convertam e venham fazer parte do ministério gideônico. Não é essa a nossa intenção, mas é nos colocarmos, como eu disse, uma ferramenta nas mãos do nosso Deus, para que nós possamos ir onde a igreja, ela não vai porque tem algumas limitações, ou porque realmente não tem tido tanta possibilidade de acesso. Então nós estamos lá, levando a palavra, anunciando o evangelho, para que pessoas se convertam ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso princípio, esse é o nosso desejo maior, que as pessoas conheçam ao Senhor Jesus Cristo, independentemente, de qual denominação ele vai participar. Não é nosso objetivo. A nossa atuação é ser bênção, é ser ferramenta na mão de Deus, para que o seu evangelho possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. Então, nos hospitais, nas cadeias, nas escolas e assim por diante, em diversos outros locais, nós temos levado e anunciado a palavra de Deus. Como está escrito lá em Isaías, no capítulo 55, versículo 11: a palavra que sair da minha boca não tornará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o qual o enviei. Nós temos levado e anunciado a palavra do nosso Deus em muitos locais, e Deus tem sido glorificado através dessa atuação do ministério gideônico. Como nós, irmãos, percebem, a nossa atuação e a nossa função é levar a palavra de Deus. Nós não somos responsáveis por converter ninguém ao Senhor Jesus Cristo. Nós também, de forma geral, não temos essa função, essa missão, essa finalidade. Quem faz a obra é o nosso Deus, é Ele que é o condutor de todas as coisas. A Bíblia diz, e que Jesus diz que meu Espírito, ele virá para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nunca será a minha eloquência, nunca será a minha capacidade intelectual ou doutrinária, ou até mesmo de poder explanar a palavra de Deus. Nunca será nossa, mas é de Deus. A nossa função é testemunhar, a nossa função é de ser canal de bênção nas mãos de Deus, para que Ele nos use conforme o seu querer e a sua vontade, a forma como Ele deseja que isso possa estar acontecendo. Então é dessa forma que nós entendemos, e a palavra de Deus tem feito o seu efeito. Guilherme Zapata, estudante universitário peruano de engenharia, ele recebe o Novo Testamento lá na universidade e ele se converte ao Senhor Jesus Cristo. Depois de algum tempo, ele é enviado pela sua empresa para trabalhar em uma região lá do Peru, que era conhecida como sendo a região de bruxas e feiticeiros. E ele leva o seu Novo Testamento. Ali naquele local, um certo dia, começou a chover e inundar o seu local onde ele se encontrava, ali onde ele estava morando, na sua residência. E ele começa a abrir a porta e jogar água para fora, jogar para fora. De repente entra um cachorro, e esse cachorro abocaia um Novo Testamento desse, e se manda. E ele tentou ainda resgatar o Novo Testamento da boca daquele animal, e aquele animal leva e entra na casa de um feiticeiro. Passado algumas semanas, aquele feiticeiro bate na porta de Guilherme Zapata, que ele queria saber mais sobre isso, saber mais sobre o que estava escrito aqui no Novo Testamento. E aquele homem, feiticeiro, em um lugar de escuridão, de trevas, aceita ao Senhor Jesus Cristo e se torna um dos primeiros daquela região a tornar-se um verdadeiro servo do Senhor Jesus Cristo. Por acaso, o Novo Testamento também é um local onde tem sido por algumas pessoas desprezadas, A gente distribui bastante o Novo Testamento e intensifica nessa função, porque o nosso interesse é que Deus use a sua palavra, como eu disse para vocês, é Ele que provoca isso no coração das pessoas, para que elas leiam a palavra, entendam, compreendam e aceitem o Senhor Jesus Cristo. E assim a gente distribui o Novo Testamento. Mas há casos que a gente sabe de pessoas que não valorizam o Novo Testamento e até desprezam. Não, acho que não é para mim, deixa lá, abandona e tudo mais. Aconteceu que
um certo jovem que, lá em São Paulo, né, que andava pelas ruas perambulando, ele coletava papelão e também revirava os lixos das pizzarias, dos restaurantes, buscando encontrar alimentos. E assim ele fez, e ele, por acaso, quando ele revolvendo aqueles lixos, ele encontrou um Novo Testamento. Ele limpou aquele Novo Testamento, levou para casa, e ali aquele Novo Testamento se constituiu a sua Bíblia, quando ele então aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Ainda tem um jovem, né, que ainda também na sua infância, ele na sua escola recebe um Novo Testamento. Na realidade, a irmã dele recebeu um Novo Testamento e deixou guardado lá no armário da sua casa. Gilzivan, ele só tinha 12 anos de idade, mas ainda assim, tão novo, ele já tinha aquela angústia e já pensava em se suicidar. Então ele chega lá naquela casa, né? Ele encontra esse Novo Testamento, ele lê aquele Novo Testamento, e em um mês ele conseguiu ler todo aquele Novo Testamento. E em seguida ele contagia a sua família, e ainda tão novo, né, com essa idade, contagia a sua família, e toda a sua família se torna, na realidade, se tornam cristãos e aceitam o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Deus tem feito a sua obra, Deus tem trabalhado, é a forma dele, é como ele faz, e nós realmente só nos sentimos como sendo ferramenta em suas mãos. E aí nós podemos perguntar, mas como é que eu posso, né, contribuir, como eu posso fazer parte desse ministério gideônico? Existem algumas formas que podemos fazer parte do ministério gideônico. Existem 3 maneiras. Primeira coisa, através da oração. Nós, apesar da nossa atribuição, nossa função, né, parecer tão simples, mas nós temos encontrado resistência, né, no mundo espiritual, e não é fácil. Então nós precisamos ir às escolas, aos presídios, aos hospitais, e precisamos, logicamente, das orações dos irmãos. Lembre de orar pelos gideões internacionais, para que nós possamos fazer a obra do Senhor, porque a obra não é nossa, é de Deus, e tudo que é do reino espiritual existe resistência e dificuldades. Existem hotéis que querem fechar suas redes para recebimento do Novo Testamento, escolas que às vezes botam algum impedimento para que nós distribuímos, nas cadeias, os hotéis. Então que os irmãos estejam orando por nós nesse sentido, para que Deus nos capacite e nos abençoe. Há também outra forma que, como já bem colocou o pastor Edson, e aqui nós temos muitos exemplos, que você também pode se tornar um Gideão, né? Você pode tornar um desses homens e mulheres usados por Deus para ser bênção e assim fazer a distribuição da sua palavra. Então você, ao ser tocado, ser chamado, realmente se disponha a fazer parte desse ministério, dessa obra que nasceu no coração de Deus e tem sido tão eficiente e tem salvado tanta gente, né? Só para os irmãos terem uma ideia, o pastor da Assembleia de Deus, o presidente aqui, ele na realidade, hoje convertido, ele aponta que no seu processo de conversão ele também teve a influência dos Gideões internacionais, e veja o tamanho da Assembleia de Deus e quantas pessoas, um homem só não ganhou para Cristo, né? Então Deus com certeza sendo louvado e engrandecido através de alguém que levou a sua palavra e deixou aquela pessoa. E a outra forma também de você poder estar contribuindo é através de uma oferta que pode ser pontual, como será facultada, acredito, essa oportunidade de você fazer, talvez ainda hoje, e também de uma forma contínua, né? Nós temos muitas pessoas que assim fazem parte, com uma oferta que pode ser feita mensalmente, no valor mínimo de R$30, você pode se tornar também um contribuinte desse ministério gideônico, né? Ou, portanto, você pode fazer essa oferta pontual ou uma oferta que possa ser mensal para o Ministério Gideônico, que a gente agradece, logicamente, essa sua disposição, e com certeza Deus vai estar ajudando. Então, através da oração, se tornando um Gideão ou contribuindo com o ministério. Lógico que após terminar, nós temos ali também um expositor, onde você pode, então, pegar mais algumas informações sobre os Gideões internacionais. Mas nós queremos deixar aqui, desde já,
A nossa gratidão ao pastor Edson, né, e a todo o seu corpo pastoral que nos acolheu, nos deu essa oportunidade, a vocês que tão gentilmente nos escutaram por esses momentos, pedimos que Deus esteja abençoando ricamente e poderosamente essa igreja, que só para finalizar, pastor Edson, nós agradecemos, porque é uma das igrejas parceiras, é aquelas que contribuem mensalmente com a oferta para o Ministério Gideônico. Que Deus abençoe e que Deus esteja com todos nós.